Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês aí? Tá bom, lotado, que bom. Graças a Deus pela sua presença aí. Obrigado você também que está acompanhando a gente aí pela internet. E vamos lá, série nova. Abril, o mês de abril, vamos abrir uma série, né? Coloca aí pra gente. Olha aí, ó. Que arte bem feita também. Eu gostei do desenho da série aí. Tô esperando. O tempo já foi mesmo, né? Mas tudo bem. O tema da série é Ladrões da Alegria. Pastor Edgar aí acompanhando os noticiários de jornais da tarde. Aí essas coisas da Atena, Marcão do Povo. Aí ele criou essa... Ah, nós já tinha, né, pastor? Ladrões da Alegria. E dentro desse tema maior, hoje nós vamos falar das circunstâncias, que é um dos ladrões. Mas, brincadeiras à parte aqui, a ideia é nós olharmos mesmo para esses perigos que tentam roubar a nossa alegria. E de fato não deveriam, né? Mas acontece, nós somos falhos. Somos falhos. E hoje nós vamos olhar para as circunstâncias e cada subtema dentro desse tema maior, ele vai ser extraído diretamente da carta de Paulo aos Filipenses. Porque o tema da carta de Paulo aos Filipenses, a ênfase ali é a alegria. A alegria no Senhor, aí está o grande diferencial, né? Ok? Mas vamos olhar, só pensando nessa questão da alegria, em termos bem gerais. Pode passar, porque aqui não está indo, não. Aí. Muito bem. Eu quero que você fique aí preparado com a sua Bíblia, tá bom? Porque nós vamos explorar alguns textos e nem todos, tirando o texto principal da carta aos Filipenses, vai estar projetado aí. Deixa eu voltar aqui. Temos que entender o seguinte, na Bíblia a alegria ela é uma promessa. Abra sua Bíblia lá em Salmo 16. É interessante nós olharmos para essa perspectiva geral que a Bíblia traz sobre a alegria, para entendermos alguns pontos ali. E no Salmo 16, verso 11, o texto está dizendo, o salmista está dizendo em relação ao Senhor, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então o salmista está admitindo que na presença de Deus existe alegria plena. Mas olha esse condicional, na presença de Deus, na presença do Senhor, existe alegria plena, é uma promessa. Se você está na presença do Senhor, você tem garantida alegria plena. Ela também nós lemos no texto clássico, lá em Gálatas 5, 22, ela é fruto do Espírito Santo. Então, estar na presença do Senhor garante alegria e ter o fruto do Espírito é sinal de ter também, de demonstrar na nossa vida a alegria. Gálatas 5, 22, dentre tantos que são citados ali, do fruto do Espírito, o amor, em seguida vem a alegria. Se você tem o fruto, se você tem o Espírito Santo habitando em você, a sua vida vai demonstrar essa alegria. A alegria que vem de Deus, a alegria que transborda de Deus na sua vida, pela sua vida. A alegria também, ela é uma promessa, ela é fruto, ela é uma ordem. E aqui nesse contexto da própria carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 4, a ordem é a seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então nós somos exortados, ordenados a ter e manter essa alegria, demonstrar essa alegria no Senhor. No Senhor. E como consequência disso, como prova de que estamos no Senhor e vamos refletir também o caráter do Senhor, nós podemos nos alegrar, Tiago vai falar isso, em meio às provações. Estudamos recentemente aí a carta de Tiago, e logo na introdução ali, segundo versículo, ele vai dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande
alegria o fato de passarem por diversas provações. E aqui então Tiago está nos orientando que a provação, ela vai produzir perseverança. A provação, ela vai mostrar, ela vai evidenciar que nós temos o Espírito Santo. Porque por meio da provação também nós estamos sendo trabalhados à imagem, aperfeiçoados para nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor. E é isso que verdadeiramente importa. E aqui está o segredo dessa alegria, gente. A alegria não é condicionada, nós vamos ver aqui as circunstâncias. Ela não é terrena. Apesar de fazer bem ao homem, a alegria, a verdadeira alegria é aquela que vem do Senhor, aquela que nos transforma e nos torna mais parecidos com o Senhor. E qualquer situação que promova esse bem, ela automaticamente vai fazer, deveria fazer e vai fazer, né, brotar em nós a verdadeira alegria. Quando eu estou mais parecido com Jesus, isso é que de fato me torna alegre. Essa é de fato a verdadeira alegria bíblica. Tá bom? Então essa é a ideia aí. E, como não poderia deixar de ser, a alegria é resultado da salvação. Pedro, na sua primeira carta, ele vai falar sobre isso. Capítulo 1, versos 8 e 9. Ele vai dizer, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, porque vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro vai projetar aqui esse cenário maravilhoso, e é daí que brota a verdadeira alegria. Ainda que nada mais aconteça favoravelmente aos olhos humanos, o fato de termos a convicção da salvação, de que se nós partirmos daqui, estaremos eternamente com o Senhor, isso por si só já é, e Pedro testifica aqui, motivo de grande alegria, de uma alegria que não dá para relatar, que não dá para dizer. Por quê? Porque nós fomos libertos da condenação do inferno. Não importa mais o que aconteça, nada mais é concorrente para sequer arranhar essa alegria que deveria ter o crente por causa da grande salvação que o alcançou. E aqui Pedro olha para o momento também da glorificação, né? A salvação que está nos alcançando é um processo e vai ser completada lá na glorificação. Isso por si só já é motivo para andarmos regozijando de maneira assim indizível, como diz aqui Pedro. Muito bem. Agora falando e pensando em circunstâncias, né? Infelizmente nós somos humanos, né, nesse sentido, e somos suscetíveis a diversas circunstâncias que são desfavoráveis, que vão tentar tirar de nós, roubar de nós, tirar esse foco, né, tirar essa alegria. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu coloquei aqui uma pesquisa rápida, mas assim, de maneira bem geral. 151.600 pessoas morrem por dia no mundo. Pode imaginar que hoje, mais de 150 mil famílias estão chorando pela perda dos seus entes queridos. E amanhã de novo. E depois de amanhã, de novo. Circunstâncias da vida. A taxa de desemprego no Brasil é de 8,4%. Quem está desempregado aqui? Tem alguém desempregado aqui? Aqui, ali. Você já está dentro dessa estatística. É uma circunstância desfavorável da vida. E quem já ficou desempregado e tem família sabe o quanto isso é complicado. Quanto isso bate firme na nossa alegria, né? Desastres naturais. Nós tivemos um recentemente, né? Aqui no Brasil. Levam 24 milhões de pessoas por ano a situações de pobreza. Desastres naturais levam 24 milhões de pessoas por ano para a escala da pobreza.
E a pobreza aí, nós vamos até ter um outro dado ali embaixo, mas hoje uma pessoa, se você pegar a renda na sua casa, dividir pelo número de pessoas da sua casa, e se isso não der mais que R$350, você pode ser considerado pobre. Tá? Se for menos que 150, é miserável, dentro da estatística. Mais da metade dos brasileiros tem alguma doença crônica. Doença crônica é aquela doença que a médio e longo prazo provavelmente vai te levar à morte por conta dela. Tá? Mais da metade dos brasileiros tem alguma doença crônica. Circunstâncias desfavoráveis. O estudo revela que 29,6% dos brasileiros têm renda familiar inferior a R$ 497. Como viver numa situação dessa? Como viver com alegria numa situação dessa? Ou em circunstâncias como essas? Isso revela para nós o seguinte, duas coisas pelo menos aqui. Que a vida é cruel nesse aspecto, né? Nós vivemos num mundo difícil. A vida não é moleza. Para a grande maioria. E mesmo para aqueles que talvez não estejam numa estatística como essa, ainda tem muitos problemas, né? Que circundam aí a nossa vida. Então isso mostra que nós estamos num mundo que é cruel. O mundo jaz no maligno. Até a natureza geme, aguardando a sua redenção. E outra coisa que diz para nós é que nós não somos os únicos a sofrer. Quando você olha para isso aí, você vê que muitas vezes a nossa tendência é superdimensionar os nossos problemas e achar que nós somos os únicos, ou aqueles que mais sofrem na face da terra. Que problema, o pacote de problemas da semana veio todo sobre a minha casa. E você se coloca ali como alguém que parece que Deus olha para todo mundo, menos para você. Que tudo acontece com você, exatamente com você, ou contra você. Mas não é verdade. Nós estamos nesse mundo. E não entra nessa de que se você entregar sua vida para Jesus, todos os problemas desaparecerão. Que será só alegria nesse sentido humano. Não é verdade. Vai na contramão, inclusive, do que Jesus disse e propôs para aqueles que queriam ser seus discípulos. E nós acabamos de vir de uma série aqui de discipulado. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Proposta de morte. E não é à toa que Tiago disse que nós devemos considerar com motivo de grande alegria passar por diversas tribulações, porque nós teremos diversas tribulações. Mas Jesus foi um grande exemplo, porque ele também foi um servo sofredor. E quando nós sofremos, e vamos ver isso por causa de Jesus, Paulo vai falar aqui nesse contexto do primeiro capítulo, nós temos que entender que isso é um privilégio. Muito bem, então, eu quero propor com vocês aí a partir de Filipenses 1, hoje, 3 protetores, então, contra essas circunstâncias, né? Esse ladrão que quer roubar a nossa alegria. E a primeira proteção é a comunhão, gente. Eu quero ler com vocês versos 1 a 11. Paulo vai destacar ali essa igreja dos filipenses, parceira. Uma igreja que estava com ele, uma igreja que estava unida, se amava. Claro que tinha problemas, dificuldades, mas Paulo vai destacar a comunhão. A comunhão que ajudava a proteger contra esse ladrão da alegria. Aliás, alegria é uma palavra que vai aparecer mais de 16 vezes mais ou menos ali na carta. Então a ênfase ali grande, tá, de Paulo aos filipenses falando de alegria. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Filipos. E aí só rapidamente aqui um pouco do contexto. Paulo vai escrever essa carta ali aproximadamente no ano 60, 62, e ali na ocasião da sua segunda viagem missionária, ele na verdade não tinha planejado fazer essa viagem para lá, mas aí ele escuta uma voz de Deus dizendo, passa aqui para Macedônia, e Filipos fica na região da Macedônia,
Então, Paulo atende esse chamado de Deus, apesar de não ser o seu plano inicial. Ele queria, tudo preparado para ir com Barnabé, e Barnabé então queria levar João Marcos, e Paulo não queria. Vocês vão lembrar dessa situação. Aí há uma discussão acalorada entre os dois, e Paulo, então Barnabé resolve ir para ficar com Marcos, e Paulo resolve ir levar Silas com ele. Né? Só que chegando lá, ele é preso. Então Paulo vai escrever essa carta ali da prisão na sua segunda viagem. Essa cidade recebe esse nome, né? Filipos, ou a região ali, por causa de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Quem estudou um pouco de história sabe, né? Alexandre o Grande, aí, conquistador grego. Então essa cidade foi uma homenagem a Filipe, tá? Da Macedônia. E ali quando Paulo chega, estrategicamente ele vai para aquela cidade, porque era uma cidade... uma colônia romana, né? Muitos militares aposentados iam morar ali. Então é uma cidade bem assim, bem vista ali naquela região, tá? Rica nesse sentido e cheia de gente importante. Então estrategicamente Paulo se posiciona ali e vai pregar o evangelho, vai constituir uma das igrejas ali que, pelo que nós olhamos aqui na Escritura, vai ser aquela que ele mais tem carinho. Uma igreja fervorosa na comunhão, na ajuda, né, às suas necessidades. A que mais ajudou Paulo no seu ministério, com donativos e tudo mais. Mesmo ele não estando ali, viajando, eles ajudaram Paulo em outras circunstâncias, doando, né, recursos para Paulo, até constrangendo Paulo com isso. Então, Paulo escreve com muito carinho para esses irmãos aqui. E ele vai dizer assim, no versículo 2, né? A graça... e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seja com vocês. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação, essa palavra é chave aqui, da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esses irmãos estavam sofrendo perseguição, e um dos motivos dessa carta e a ênfase na alegria é para Paulo exortá-los, né? Encorajá-los a permanecerem firmes mesmo diante de tamanha perseguição. Verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que vos tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Isso é comunhão, gente. E quando nós estamos em comunhão, a comunhão é importantíssima, é fundamental para a nossa vida cristã, é fundamental para que a gente mantenha essa alegria em Cristo, esse foco, porque a nossa tendência quando nós andamos sozinhos é desanimar. Sozinho não tem como. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, isolados da igreja. E quando eu falo igreja, não são as quatro paredes, não, é o povo de Deus. Então a comunhão é chave para isso, para nos manter de pé, no propósito, porque quando você está caindo, tem alguém do teu lado, vai lá e te ajuda a levantar. Estou falando de gente boa, gente crente de verdade, gente que quer andar com você, que vai intencionalmente, né, provocar esse contato durante a semana, que não vai se contentar e se satisfazer em ter apenas esse momento aqui de algumas horas sentado nesse banco aqui. Isso não é ser igreja, isso não é ter comunhão plenamente falando. Então Paulo vai dizer que esses irmãos participavam da graça de Deus com ele. E ele vai falar, Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de vocês. E quando nós temos uma verdadeira comunhão, é natural que quando passamos um tempinho longe, a saudade vai bater e nós vamos querer provocar de maneira intencional situações e momentos para nos juntarmos de novo. E não criar uma panelinha, porque isso vai ser tão bom para nós e o Espírito Santo vai nos impulsionar a querer fazer isso com outros. Essa é a ideia dos nossos pequenos grupos. Porque isso não é suficiente, nós precisamos de comunhão, nós precisamos levar essa alegria e todo esse pacote de bênção que Deus nos tem dado para aqueles que estão precisando lá fora. Então, quando nós abrimos nossas casas para pessoas que não viriam aqui no modelo tradicional, numa igreja, lá nós estamos querendo dizer o quê? Vale a pena. É importante, é muito bom, é maravilhoso a vida cristã e nós não nos contentamos com um programa de domingo, nós queremos mais. E nós queremos que você entenda o que é ser cristão. E nós queremos que você venha aqui na minha casa para ver, para observar, para fazer parte dessa família a partir daqui desse pequeno grupo.
Porque é assim que nós vamos desenvolver e cultivar e proteger essa alegria em Cristo, por meio da comunhão, um na vida do outro. Tenho saudade de vocês, Paulo vai falar. Com profunda afeição em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês, olha que oração que ele vai fazer, gente. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Você já orou assim por algum irmão seu? Mas a comunhão verdadeira, o amor, nos leva a ter esse desejo. Que o conhecimento dessa pessoa aumente, que ela tenha esse discernimento, para não cair em cilada, para não se afastar, para que nenhuma circunstância roube a alegria desse teu irmão, para discernir o que é melhor e ser irrepreensível. Cheios do fruto de justiça, frutos que vêm por meio de Cristo Jesus e para a glória e louvor de Deus. Eu quero que vocês percebam, irmãos, nós não temos tempo para entrar em detalhes aqui, cada detalhe, mas tenta, enquanto nós vamos lendo aqui, perceber o quanto Paulo coloca a glória para Jesus em tudo que ele vai falar aqui. Tudo que vai acontecer, tudo que vai discorrer aqui é por Jesus, é por meio de Jesus, é para a glória de Jesus. Nós só podemos ter comunhão porque Jesus abriu esse novo e vivo caminho por nós. E que bênção é poder ter um irmão com quem eu possa andar junto. Que bênção é poder dividir os meus traumas, as minhas angústias, os meus desesperos com gente que ora por mim. Com gente que vai ligar para mim, vai mandar um WhatsApp dizendo: estou orando por você, orei por você essa semana. Isso aí é fundamental para manter a alegria. Porque se não formos assim, nós vamos ceder, nós vamos cair, nós vamos nos deprimir. Porque a vida é cruel, essas circunstâncias estão aí para roubar essa alegria. Mas Deus deixou a igreja para nos proteger por meio da comunhão. Se você não tem comunhão, você está suscetível ainda mais e vai cair nessas circunstâncias. Vai se afastar. Talvez tem gente que não está aqui hoje porque deixou de ter comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, que é a igreja. E por causa disso, roubaram sua alegria. Paulo apresenta aqui 3 pensamentos que descrevem a verdadeira comunhão. Olha que interessante isso. Isso me fez pensar um pouquinho também sobre o nosso tempo, não só presencial, mas até essa bênção que é também, depois da pandemia, começou a aparecer a questão do online. Eu confesso para vocês que eu entendo que o online não é o ideal, mas Paulo já promovia aí as reuniões online na sua época, né? Porque ele vai dizer assim: eu tenho vocês na minha mente, eu tenho vocês no meu coração, e eu tenho vocês nas minhas orações. Mesmo sem ter o contato, ele falava: eu tenho saudade de vocês, eu quero muito estar com vocês, mas enquanto eu não estou e não posso, por circunstâncias, eu continuo mantendo comunhão com vocês. De que maneira? Pensando em vocês. E pensar em vocês me leva, a orar por vocês. E eu faço isso porque eu amo vocês, porque eu tenho vocês no meu coração. Então, de que maneira eu posso manter essa comunhão? Mesmo às vezes, por circunstâncias, não podendo estar presente. Amando essa pessoa, pensando nela, orando por ela. Ainda assim, você mantém a comunhão. E Paulo vai dar essa ênfase aí, nesses 3 pensamentos. Maravilhoso isso, né, gente? Eu tenho certeza que Deus tem abençoado muito a igreja por meio das reuniões online. E às vezes a pessoa não tem condição mesmo de estar presente. Hoje talvez tem muita gente que não pôde estar aqui, mas está sendo abençoado. E a gente está mantendo essa comunhão. E eu quero que isso aconteça entre nós. Claro, estar aqui é melhor. Abraçar eu gosto, é melhor. Andar junto, não é? Ali, sentir o cheiro, como a gente diz, né? Bem que daqui uns dias vão até sentir cheiro também pelo online, né? Do jeito que a coisa está tão avançada, né? Mas, gente, é possível manter essa comunhão, sim. É bênção, sim, o online. Se você não pode, invista nisso, né? Ame, se lembre e ore pelos seus irmãos. Na prática, não deixe de ter comunhão com a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo de gente, eu falo de pessoas, né? Pequenos grupos,
culto, discipulado e qualquer ambiente intencional que você possa provocar para estar com os irmãos, para estar com as pessoas, para andar com elas. Semana que vem nosso PG marcou, vai lá no parque, né? E se chover já está o plano B, nós vamos no cinema e vamos atrair pessoas. E isso é muito legal, por quê? Porque é comunhão, porque é isso que mantém, né, a alegria no Senhor, porque Deus providenciou que fosse assim, a igreja. Não deixa de ter comunhão, gente, não se afasta. Porque isso é bênção de Deus, não deve ser um peso. Você precisa da igreja, assim como a igreja também precisa de você. Do seu jeito. Segunda proteção é a convicção. Paulo vai falar agora, vai demonstrar o coração que ele tem, a convicção que ele tem da salvação dele em Cristo Jesus, do propósito para o qual Deus o salvou e o deixou aqui na terra. Mesmo ele sabendo que seria maravilhoso estar com Jesus, mas ele entende a necessidade de continuar aqui para ser bênção na vida da igreja, na vida dos irmãos e principalmente daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Para mim, ele vai dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Quem poderia dizer assim, senão um homem que tem uma convicção profunda do propósito para o qual Cristo salvou? Porque esse cara estava preso. Esse cara tinha passado por um monte de coisa já na vida. Mas ele consegue olhar para aquelas circunstâncias, entre aspas, né, desfavorável, e tirar um bom tesouro daquilo, dizendo, eu entendo que Deus me trouxe aqui para um propósito. Eu vou pegar esse limão, vou fazer uma limonada com ele, para a glória de Jesus, porque é tudo por ele e tudo para ele, não é a minha agenda. Eu tenho plano sim, mas a minha agenda é a agenda de Deus para mim. E é isso que vai manter a minha alegria, meu foco, porque a minha alegria não está no meu reino sendo estabelecido na terra. Minha alegria está em fazer tudo o que eu faço para me parecer mais com Jesus e engrandecer o nome dele. Se isso está acontecendo, não importa se eu estou preso, não importa se eu estou sendo açoitado, nada importa, o que importa é que o nome de Jesus seja pregado. É isso, gente, é difícil até falar, porque como é que eu posso me esquecer disso? Paulo é um exemplo que às vezes parece estar tão distante. Mas ele era gente como a gente também. E eu tenho que entender que eu posso ser como Paulo. Porque é isso que Jesus quer para todos nós. Que a gente morra para nós mesmos e viva somente para Jesus. Era isso que Paulo estava dizendo aqui, em outras palavras. Ele vai falar, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha a ênfase em Jesus aí. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra. Olha o exemplo dele, contaminando, contagiando com alegria os outros irmãos. Com maior determinação e destemor. Ele poderia estar lá desanimado, reclamando e contaminando negativamente. Mas o exemplo de fé e de amor de Paulo e de perseverança contaminou positivamente aquela turma que estava lá fora. A gente pode falar o que for dessas igrejas aí que pregam prosperidade e coisa do tipo. Mas tem uma coisa que eles sabem fazer, é contaminar para o bem. Eles podem falar até heresia, mas eles arrastam multidões, porque eles têm convicção no que eles estão falando. Então a gente às vezes está ali, sofrendo, tendo uma baita oportunidade para pregar o evangelho, para testemunhar, e a gente cai. A gente reclama. E sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão querer se aproximar de Jesus, porque se eles estão olhando para nós, somos referência, deveríamos ser. E nós estamos desse jeito, fala, se for para ser crente desse jeito aí, eu fico aqui onde eu estou, está mais gostoso. Mas quando eles veem a igreja amando Jesus e mantendo a alegria mesmo diante de circunstâncias como essa, eles vão dizer, esse pessoal é diferente. Tem alguma coisa aí que está acontecendo. Por que eles não estão chorando nesse velório? Do jeito desesperado, como eu vi no velório do lado. Por que eles estão desempregados e ainda assim estão felizes, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia? Por quê? Por que eles estão felizes se eles estão dependendo da ajuda dos outros? Por que eles estão felizes se eles não estão comprando o carro do ano e nem o celular mais moderno? Eles estão felizes porque eles estão juntos. Eles estão felizes porque Jesus é a razão da vida deles. Eles estão felizes porque eles contemplam uma pátria. Eles não são desse mundo. É isso que eu quero para mim, porque isso é diferente. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui eu me encontro para a defesa do evangelho. E ele vai dizer, aqueles que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Ele não está falando de heresia, ele está falando de motivação.
Claro que a gente deve, né, a gente deve defender a fé. Se alguém está pregando heresia, a gente deve pedir para parar, né, confrontar. Mas a motivação, quem conhece é Deus. A pessoa está pregando Jesus, se a motivação do coração dela é errada, é ela com Deus. O importante é que Jesus está sendo pregado, é isso que ele está dizendo, né? Pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. E o que ele quer dizer com libertação aqui? Os contextos vai responder para a gente que ele está falando não só que ele tem certeza que ele vai sair da cadeia, até porque ele não saiu, viu? Mas ele tem certeza que, ainda que ele morra, ele será liberto. Não é verdade? Quando nós vamos num velório de um cristão convicto, estava sofrendo com uma doença, alguma coisa assim, nós dizemos, o irmão foi curado. Não é verdade? A irmã foi curada. Não é verdade? Foi liberta, não é verdade? Porque ou é liberto pela cura física, ou é liberto definitivamente pela salvação. Estar com Cristo eternamente, onde não há mais choro, nem lágrima, nem dor. Tal não está curado. E sobre aquela pessoa nunca mais virá nenhuma gripe. Então não é motivo para tristeza, é motivo de alegria. Nós temos que entender isso, e graças a Deus que nós sabemos, porque é Jesus que nos dá essa certeza, essa convicção. Ele vai dizer, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Se não fosse isso, aí cairíamos em tristeza. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, olha aí, ó, quer pela morte. E aí vem o grande versículo, chave para mim aí nessa parte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai falar agora, olha, caso eu continue vivendo, terei o fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, olha o amor. Você vê como uma coisa leva a outra, né? A comunhão e a convicção. Por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Por isso que o cristão dá fruto, né? Ele é comparado a uma árvore. Ele não está preocupado com ele. Ele quer dar fruto para alimentar os outros. Para ser bênção na vida dos outros. Não importa o que aconteça comigo, eu quero ficar aqui para o bem de vocês. Para ser bênção na vida de vocês. A fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Olhamos para as circunstâncias como se elas fossem oportunidades concedidas por Deus. Oportunidades. Para quê? Para o avanço do Evangelho. E nos alegramos no que Ele vai fazer, em vez de nos queixarmos acerca do que Ele não fez. Olha a diferença aí de perspectiva. Isso provém de uma convicção de fé. Se você não entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo não habita no seu coração, você será incapaz de ter essa mente. Porque isso começa na mente. Claro, começa num coração transformado, mas depois transforma a sua mente, a maneira de você pensar. Eles vão te chamar de louco, mas não é isso que Paulo falou? Para aqueles que se perdem, isso tudo é loucura. Mas para nós, é o poder de Deus para a salvação, primeiro do gentio, depois de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois de todo aquele que crê. Então Paulo tinha essa convicção de fé, que não importa as circunstâncias, a minha vida está nas mãos do Senhor. E eu vou gastá-la e se deixar gastar por causa de vocês. E isso é que alegra, porque Jesus fez isso. E quando eu faço o que Jesus fez, que privilégio. E isso sim é alegria. Essa é a verdadeira alegria. Fazer o privilégio de viver como Jesus viveu. De fazer do jeito que Jesus fez. As estrelas são muito maiores do que um telescópio. Contudo, o telescópio, torna-as grandes e traz-las para mais perto. Para o não crente, Jesus não é muito grande. Outras pessoas e coisas são mais importantes para eles. Mas quando o incrédulo observa a maneira como o cristão atravessa uma experiência de crise, ele deve poder ver como Jesus é de fato enorme. O corpo do crente é uma lente que faz com que Cristo pequeno pareça muito grande e um Cristo distante se veja muito mais perto. Eu adorei essa ilustração do Wiersbe aí nesse livro maravilhoso. A vida do crente, o corpo do crente deve ser essa lente, como um telescópio, que pega aquele Jesus que é pequeno
para o incrédulo. E quando ele olha para a nossa vida e vê a gente passando por essas situações com alegria, aí a nossa vida vai projetar Cristo de uma maneira enorme na vida dessa pessoa. Ah, Jesus está ali. Agora eu vejo Jesus. Agora eu vejo. Que baita responsabilidade, né, irmão? Mas que baita privilégio você ser usado como um telescópio para engrandecer a pessoa e o nome de Jesus na vida daqueles que estão cegos, míopes, porque o pecado faz isso. Isso é um privilégio, gente. Tem que olhar como um privilégio. É isso que tem que nos dar alegria. Engrandecer Jesus para esse mundo aí fora, através da nossa vida. Na prática, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar diariamente, porque isso vai fortalecer e formar em você essa convicção que Paulo tinha, essa convicção de fé. Não deixe também de ler bons conteúdos ou assistir, né? Para o seu crescimento espiritual. Vai atrás disso. A gente perde muito tempo em rede social, internet, enfim, vendo, fazendo coisas que não contribuem para esse fortalecimento dessa convicção de fé. Gasta muito tempo com coisa pequena demais, às vezes até inútil e às vezes até prejudicial. Invista o seu tempo naquilo que vale a pena para fortalecer sua fé e sua convicção. Palavra de Deus, oração. E para terminar, o terceiro protetor aí contra as circunstâncias é a coragem. Sabe por quê? Porque é a coragem que vai nos fazer permanecer constantes. Perseverar. É a coragem que provém dessa convicção de fé, que também é fortalecida pela comunhão, que cria em nós, então, essa coragem para permanecer firmes no propósito e manter essa alegria. Você vê como uma coisa está ligada com a outra? Eu tenho coragem por causa da convicção que eu tenho e por causa da comunhão que eu exerço. Isso me dá, essas pessoas que Deus coloca na minha vida, me ajudam a manter o foco, manter uma visão correta, alinhada com a minha convicção, produz em mim uma coragem inabalável. E Paulo vai agora então encorajar esses irmãos para permanecerem firmes, independente ou apesar das circunstâncias. O privilégio de não apenas crer, mas também sofrer por ele. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, eu quero apenas ouça o seu respeito em minha ausência. Fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora enfrento, né? E agora cortou aí o pedacinho, né? Isso. Gente, por qualquer razão, muitos novos crentes têm a ideia de que confiar em Cristo significa ter o término das lutas. Eu já falei sobre isso, é mentira. Na realidade é o contrário. É o começo de muitas batalhas. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Permaneçam. Coragem. Eu venci o mundo. E maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. A presença de conflito é um privilégio. Tem que entender dessa forma. Se sofrêssemos por nós mesmos, e muitas vezes isso acontece, né, os sofrimentos advêm da nossa sem vergonhice mesmo, aí isso não vai ter privilégio nenhum. Mas quando nós sofremos por causa de Cristo e com Cristo, isso é uma honra. Isso deve ser encarado como algo nobre. Uma honra elevada e santa. Não tenha medo e decida falar do Evangelho para uma pessoa nessa semana.
Tenha coragem. Com base na convicção e na comunhão, permaneça firme nesse propósito de anunciar Jesus. Escolha aí. Talvez você já tenha alguém no seu coração que você tenha tido algum contato. Ore a Deus por essa pessoa. E essa semana, fale de Jesus com coragem para ela. Não importa quem seja ela, Deus é maior. Se você pensa nela, se você tem essa pessoa no teu coração, ore por ela. Interceda por ela. Confronte com o Evangelho. Mesmo que você seja rejeitado e sofra perseguição por ser cristão, veja isso como um privilégio dado por Jesus. Porque Ele escolheu você para trabalhar por Ele. Isso é um privilégio. Quem sou eu para ser escolhido pelo Senhor, para cumprir essa missão? Mas Ele escolheu. Se você está aqui, se você tem o Senhor Jesus, se você já tem a certeza da salvação, Deus te salvou para isso, para ser um discípulo. E ser discípulo é isso. Mostrar Jesus, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas com coragem, porque Ele vai à frente. E a maior alegria que um cristão pode ter, irmãos, não sei se você já passou por isso, é quando você fala do Evangelho e uma alma se converte. Não por você, mas por saber exatamente apesar de você. E Deus está levando pessoas para o céu, tirando do inferno e usando você, um vaso de barro, com rachaduras. E Paulo fala, é por meio dessas rachaduras que Deus faz transparecer a beleza, a luz da sua glória. É por meio dessas rachaduras que Ele faz exalar o bom perfume, para fazer brotar onde não tinha nada. Solo rachado, com a semente do Evangelho, uma árvore frutífera. É isso que tem que te dar alegria, irmão. Não são as coisas desse mundo. Não são os bens desta terra. Mas é isso. Viver por Jesus, para Jesus. Nós não temos muito tempo. Olha o exemplo de Paulo. Como é que eu posso me comparar a ele, Senhor? São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara e 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltante, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Mas olha o que ele vai dizer, 4, de 7 a 10. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Romanos 8, 28, o que diz ali nesse texto maravilhoso? Quem lembra de cor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse? Parecer-se mais com Jesus. Esse homem, diante de tudo isso aí, você reclama da sua vida? Olha o que Paulo passou. Olha o que ele passou. E ele disse, alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, lá de dentro da cadeia, alegre-se no Senhor. Eu quero terminar com esse versículo. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Tu és quem garante o meu futuro. Alegre-se no Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Amém?